Peraí, deixa eu dar para ver, porque não está no Wi-Fi. Acho que agora vai. Agora eu abri as duas. Tinha duas portas fechadas, estou achando que isso atrapalha o Wi-Fi, sei lá. Estamos lá em Romanos capítulo 8, versículo 18. Eu vou ler de novo, tá? Vou ler 18 até o 20, tá? E o 20 é onde a gente estava. Tudo bem? Se parar de novo, eu vou fazer de novo, o 24. Estamos Romano 3 vezes já parou esse negócio aqui. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Romanos capítulo 3, versículo 12 diz assim: porque para mim tenho por certo que a aflição deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. E o 19 diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera na manifestação dos filhos de Deus. E o 20 diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. É o mal que a sujeitou, viu, irmão? E o 21 diz assim: na esperança de que também, olha o que a natureza pensa sobre isso, sobre a vinda de Jesus. Na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E o 22 diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Isto é geme pelo sofrimento que está passando. Dureza, né? Está parando toda hora esse negócio aqui. Eu vou continuar lendo, tá? Aqui tem umas passagens bonitas aqui em Romanos, sabe, irmãos? E o capítulo 8, versículo 23 diz assim: não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Nós somos adotivos, viu, irmãos? Nós somos filhos adotivos do Senhor, viu? Por amor a nós, que não merecíamos o amor dele. Mas os filhos dele rejeitou, o povo judeu rejeitou Jesus, o Filho de Deus. Então Deus viu nós lá longe, ele viu um povo gentil que somos nós, sabe? Então tudo que Jesus falou não foi para nós, não, foi para o judeu, tá? O que o evangelho para nós começa em Atos dos Apóstolos, tá? Não esquece disso. Para com esse negócio de Mateus aí, que isso é coisa que Jesus está falando ali com os judeus, não é com nós. Nem Marcos, nem João, nem em Tiago, nem em Mateus. Ele está falando ali com os judeus, tentando convencer os judeus de que ele é o Filho de Deus. Amém? Você entende assim? Então tá bom. Amém? Então agora estamos aqui. Vamos ler o 24? O 23 diz que nós gememos também. Claro, junto com a natureza nós também sofremos, né, irmãos? Está esquisito esse negócio aqui. Está muito claro demais. Então vamos ler agora o 24? Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperar? Sabe a esperança de ver um grande governo? Nós temos aqui no Brasil um governo bom, que ultimamente só tem tido lixo aqui no Brasil. Então, a esperança de ter um lixo, um governo bom, está escrito aqui também, ó. Capítulo 8, versículo 25 diz assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. O
Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Que fraquezas são essas, irmãos? Sabe? O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Sabe que fraqueza é essa? É quando você vai orar, não sai nada do seu coração, vai apagar esse negócio aqui de novo. Eu estou devendo. Bom, falou que a internet foi restaurada. Graças a Deus, acho que não vai cair não. Eu abri as portas tudo aqui. Vou ler de novo. Capítulo 8, versículo 26 de Romanos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Que fraqueza é essa? Fraqueza, irmão, é quando você se apronta para ir para o culto, ou você dobra o seu joelho e não sai uma palavra. Sabe? Não sai uma palavra. Isso é fraqueza. Tá? Isso é fraqueza. Você não preparou antes. Você não preparou antes. Isso é fraqueza sua. Se prepare antes para entrar na presença do Senhor. Tá? Você lembra que tinha que fazer o holocausto para agradar ao Senhor? Lembra? E ele sentia aquele cheiro do holocausto como um cheiro suave, como algo bom para ele. Estão fazendo alguma coisa para mim. Deus gostava disso, sabe? Até que a corrupção acabou com tudo, né? Então, capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Fraqueza significa o seguinte: quando você vai orar, você não consegue falar nada. O Espírito Santo, sem você falar nada, o Espírito Santo sabe o que você precisa, tá? Se você não falar nada, Deus sabe o que você precisa, tá bom? Não fique falando muito bobeira, não, viu, irmãos? Quando você for orar, fica quieto. Se você não tiver nada para falar, fica quieto. Dobra o joelho, fica quieto, fica esperando o Espírito Santo de Deus vir até você. Quando ele chegar, as lágrimas vão descer. E essas lágrimas vão ser lidas por Deus, porque a lágrima não desce à toa, tá? Então, se você for orar e não tiver nada para falar, fica quieto, que você vai observar que no seu silêncio as lágrimas vão descer, sem você falar nada. Mas aquelas lágrimas são as palavras que não saíram da sua boca, mas os anjos vão catar aquelas lágrimas e levar lá no trono do Senhor. E se for um sofrimento muito forte que você está passando, Deus vai se levantar do trono e vai agir a seu favor, viu? E olha, se Deus levantar do trono, não vai ser bom para quem está te agredindo, não vai ser bom. A pessoa que está te agredindo pode morrer de um jeito terrível, sabe? Tô brincando, viu? Uma coisa séria. Capítulo 8 de Romanos, capítulo 26. Capítulo 8 de Romanos, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Então ele leva a nossa oração para Deus, que nós nem falamos, porque a própria palavra de Deus diz que Deus já sabe o que você precisa antes de você falar, né? Mas Ele quer que você fale, viu, irmão? Se for possível você falar, você fale, porque as coisas que você falar, o diabo não vai interferir nelas, tá bom? Se você estiver na presença de Deus. Se você pedir oração para Pedro, por exemplo, Deus vai proteger o Pedro, porque você pediu. Lembra que você pediu? Então pode acreditar, Deus vai proteger o Pedro, entendeu? Então é isso. Se você não tiver nada para falar, fica quieto, espere o Espírito Santo chegar, porque quando ele chegar, você vai sentir que ele chegou, porque as lágrimas vão descer, e essas lágrimas são palavras para Deus, e queira Deus que essas palavras não mexam com o coração de Deus, porque olha, se mexer com o coração de Deus, alguma coisa terrível vai acontecer contra o seu inimigo. Coisa terrível, irmão. Terrível. Ele pode morrer numa cama, sem poder andar. Entendeu? Então, quando for lá, espere o Espírito Santo. Não fique falando bobeira, não, que Deus não gosta de repetição também, não. Porque ele fala aqui na Bíblia o seguinte: por um acaso eu fiz o olho, não vou ver? Eu fiz o ouvido, não vou ouvir? Você entendeu? Agora,
Ele ouve você em silêncio também, tá? Quando você fica quieto lá, pensando em Deus, o Espírito Santo de Deus vem e coloca a palavra na sua boca para você falar com Deus, tá? Se você não falar, Deus te abençoa mesmo assim. Amém? Então, estamos aqui no capítulo 8 de Romanos, versículo 26 ainda. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede, presta atenção, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora eu vou falar para você o que é gemido inexprimíveis, como que o Espírito fala de você para Deus, com gemidos inexprimíveis. E o que é isso? O que é gemido inexprimíveis? O pastor falou para você já? Não? Falou não? Eu vou falar agora. Gemidos inexprimíveis são palavras, olha para você ver, o Espírito Santo tira das suas lágrimas, do seu coração, palavras deliciosas. Presta atenção, isso aí são gemidos inexprimíveis, palavras deliciosas, porque para Deus não pode falar de qualquer jeito, né, irmãos? Então ele chega para Deus: Senhor, presta atenção no teu servo, Pai. Jesus, tem misericórdia, Senhor. Olha o que ele está passando, meu Pai. Ajuda ele, Senhor. Então, palavras inexprimíveis, com gemidos inexprimíveis, são palavras deliciosas que ele fala de você para Deus, e palavras encantadoras, palavras lindas que ele fala de você para Deus, tá? Se você não ficar falando bobeira na oração, tá? Fica quieto. Eu já estou até com meu olho saindo água aqui. Então você dobrou o joelho e vai falar com Deus, fica quieto. Se não tiver nada para falar, fica quieto, porque geralmente acontece isso. Você dobra o joelho para orar para Deus, não vem nada, né? Sua cabeça parece que apaga, não vem nada para você orar, não vem nada. Então fica quieto, espera. Se as suas lágrimas começar a descer, o Espírito Santo de Deus está chegando, tá? Ele está ali e ele vai colher as suas lágrimas e vai levar para Deus, e Deus sabe ler as suas lágrimas. Aquele que examina os corações, olha para você, é o Espírito Santo, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Está vendo a importância do Espírito Santo na nossa vida, irmão? E o 28, Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados pelo seu decreto. Confundido? A Bíblia tem umas palavras que é complicado. Não sei porque esse ponto de palavra é tão um pouco complicado assim, mas vamos falar já. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, tá? Todas as coisas contribuem, todas as coisas dão certo para aqueles que amam a Deus, sabe? Aqueles que são chamados por seu decreto. Seu decreto, irmãos. Daqui a pouco nós vamos saber o que é isso, tá? Nós vamos saber o que é isso. O que é decreto? Deus decretou que você vai ser salvo. E ninguém vai tirar a sua salvação. Não existe diabo que vai tirar a salvação sua. Amém? E o 20 diz assim: porque os que dantes conheceu, então, presta atenção agora que isso aqui Jesus está falando. Jesus está falando isso aqui para os discípulos, tá? Para os discípulos dele. Presta atenção. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu,
conheceu antes, né? Os discípulos dele. Também os predestinou. Predestinou, irmão, você sabe o que é predestinou? Pré é tipo assim, você vai fazer isso, você está predestinado a fazer isso, você vai colher a laranja, você está predestinado a colher a laranja, você está predestinado a trabalhar no campo. Então, predestinar é isso. Vou ler de novo 29, capítulo 8 de Romanos, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, Jesus, ele não conheceu João quando ele viu João, não. Ele conheceu João quando ele estava na barriga da mãe dele, sabe? Ele não conheceu Pedro, eu estou falando de Pedro, na verdade, porque João nasceu 6 meses antes de Jesus, né? Entendeu? Então, porque os que dantes conheceu, Jesus conhece nós todos antes da gente nascer, irmãos, tá? Não pensa que ele conheceu você depois que você nasceu, não. Ele conhece você antes de você nascer. O dia de hoje significa 1000 anos na frente para Deus. Então, não tem jeito desse Deus eternamente, tá? Porque os que antes, o que dantes, eu estou no Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a sua imagem, conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele haja o primogênito, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Irmãos, isso aqui, essa predestinação aqui, foi o seguinte: Jesus escolheu os 12, não foi? Ele escolheu os 12, não foi? Os 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos foram predestinados a continuar a obra de Jesus depois que ele morreu. Você entendeu? Então eles receberam a unção do Espírito Santo para continuar. Eles foram predestinados. Predestinado é isso. Predestinado é antes de acontecer, eles já foram predestinados. Você está predestinado a seguir Jesus até o fim da sua vida. E o fim da sua vida vai ser parecida com a morte de Jesus, tá? Pode olhar para você ver a morte. Daqui uns dias eu vou colocar um vídeo aqui com a morte dos apóstolos de Jesus. Só João, somente João, que teve uma morte comum. Os outros 11 morreram todos de morte terrível. O profeta Isaías foi amarrado com as pernas para baixo assim e foi cerrado no meio, com uma serra bem fininha para ir morrendo devagarzinho, sabe? E o sangue estando na cabeça, ele não morre já. Pode estourar tripa, pode estourar tudo, o sangue estando na cabeça, ele não morre. Só morre quando a serra chegar aqui e começar a cortar aqui, ó, sabe? Se bem que eu acho que chegar no pulmão já morre, né? Porque para de respirar, né? E o cérebro fica sem oxigênio, capaz de morrer já no pulmão já. Mas até a serra chegando no pulmão, já dói, tá louco. Tem apóstolo de Jesus, irmão, que foi jogado dentro de uma lata de óleo quente. Mas este apóstolo não morreu. Não conseguiram matar ele com isso. Pegaram ele de ponta cabeça e jogaram dentro de uma... fizeram uma fogueira, puseram um galão daqueles grandão de lata, encheram de óleo, fervendo o óleo, jogaram ele de ponta cabeça lá dentro. Quando ele saiu, o óleo escorreu todinho, ele abriu o olho e conversou com eles. Aí eles sumiram de perto dele, sabe? Isso é bíblico, viu, irmãos? Qualquer dia eu vou mostrar para vocês. Na verdade, eu vou pôr um vídeo aqui, depois desse vídeo, eu vou pôr um vídeo mostrando para vocês como morreram os apóstolos de Jesus, tá? Vocês vão ficar assustados, porque eles morreram parecido com Jesus ou pior do que Jesus, tá? Servir a Deus é isso, irmãos. É deixar esta vida por amor ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Romanos capítulo 8, versículo 29. Vou repetir. Porque os que dantes conheceu no ventre da mãe dele, já sabia, né? Também os predestinou, chamou para ele, para serem conforme a imagem do seu
Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Os apóstolos deram continuidade no que Jesus começou, sabe? O apóstolo Paulo morreu de uma morte terrível também. O apóstolo Paulo que pregou para nós, irmãos, gentios, viu? Jesus não pregou para nós, não. O apóstolo Paulo pregou. Isso que eu estou lendo aqui é Novo Testamento, tá? Romanos é Novo Testamento. Mateus não é. Mateus, Jesus está falando com os judeus, não está falando com nós, não. Romanos está falando com a gente. Isso aqui é Paulo falando. Levado, eu acho que vai desligar esse negócio aqui. Irmãos, se desligar, não, acho que não, foi restaurado. Acho que não vai desligar, não. Então vamos continuar aqui, Romanos capítulo 8, versículo 30 agora. E aos que predestinou, a esses também chamou. Jesus chamou cada discípulo, né, irmão? Você viu? Ele ia no lugar chamava Pedro, ia no outro chamava Tiago, foi no outro lugar chamava Filipe, né? Filipe é de uma cidade perto de Cafarnaum, é uma cidade beira-mar, esqueci o nome da cidade. 30. Os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e os que justificou, a esses também glorificou. Esses são os apóstolos de Jesus, viu, irmão? Morreram por Jesus. Irmãos, isso aqui dá um alerta para as pessoas que ficam querendo adorar outro Deus, tá? Até eu vou fazer esse comentário aqui, mas não tem nada a ver com a conversa nossa aqui. Tem a ver sim, porque é só para a gente entender. Tá vendo o que diz esse versículo 30? Que eu vou ler de novo. Romanos capítulo 8, versículo 30 diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Jesus glorificou eles, sabe por quê? Porque eles morreram por ele, morreram por Jesus, tá? Então eles com certeza estão do lado de Jesus, irmãos, lá no céu, com certeza. A palavra de Deus diz que em Malaquias capítulo 3, versículo 6, se eu não me engano, diz que Deus não muda. Ele fala assim: sabe por que vocês não são destruídos, povo humano? Sabe por que vocês não são destruídos? Porque eu, Senhor Deus, não mudo. Está escrito lá, viu? E então vamos continuar? Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aqui, irmãos, é uma palavra que sempre diz nas igrejas, tá? As pregações, né? O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmãos, quando você for falar de Deus, não precisa ter medo de nada, nada, sabe? Se alguém vir apontar uma arma para você e falar assim, ó, para, senão você vai morrer. Não para não. Para não, fala assim, que Deus te abençoe, meu amigo. Eu vou continuar falando de Jesus aqui. Eu até, irmão, estou com um plano aqui comigo, porque eu sempre preguei na praça, sabe? Mas eu estou com um plano agora de pregar sobre dízimo na praça, sabe? Porque eu sei muita coisa sobre dízimo. E eu estou pensando, rapaz, em fazer uma pregação sobre dízimo na praça. Só sobre dízimo. Sobre o dízimo que Abraão deu, que é mentira, não deu nada. Está escrito lá em Gênesis capítulo 14, versículo 20, que Abraão deu dízimo de tudo. É mentira. Aquela parte da Bíblia é mentira. Ele não deu dízimo de nada. Eu não estou falando que a escritura é mentirosa, não, irmãos. Eu estou falando que quem escreveu errado. Ele não deu dízimo de nada, tá?
Tem vídeos para trás aí meu. Pode olhar no YouTube vídeo meu lá, que tem vídeo meu lá que fala assim: Abraão não deu dízimo de nada. Meus vídeos tem um olho azul assim, ó. Entra lá, dá um like lá, comenta, tá? Ativa o sininho para você receber sempre os nossos vídeos quando a gente postar aqui. Tudo bem? Então vamos continuar aqui. Estamos no capítulo 8 de Romanos, estamos no livro de Romanos. Nós começamos no capítulo 1, irmãos. Mas nós vamos ler o Novo Testamento todinho, tá? Nós vamos começar em Atos dos Apóstolos e vamos ler o Novo Testamento todinho, tá bom? E eu já falei que ia ler outro livro, mas até agora não deu certo ainda, tá? É que isso aí é inspiração, né, irmãos? É inspiração. Quando Deus dá inspiração pra gente, tem que ler, né? Então, João capítulo 8, versículo 32 diz assim: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então está falando o seguinte, que aquele que deu o seu filho para morrer por nós, ele não vai dar o que você vai pedir? Vai dar sim. Vai dar sim. Se você pedir dinheiro para comprar arroz, ele não vai te dar o dinheiro, ele vai te dar arroz. Ou talvez ele decida te dar o dinheiro, não sei, sabe? Se você estiver com fome, ele tira. Se você não tiver comida, ele tira sua fome, sabe? Deus é assim. Você nem percebe, mas Deus te abençoa o tempo todo, viu? Eu já teve época, irmãos, que quando eu era mais jovem, eu era muito arteiro, eu fazia muita bagunça. Então teve época que, assim que eu cheguei, quando eu cheguei aqui em São José dos Campos, teve época que eu passei fome, entendeu? E não é passar fome, não tinha comida, mas eu também não tinha fome, entendeu? Então é por isso que eu penso assim, que o nosso Deus, Ele tem tudo para nós, irmãos, tudo, nada vai faltar para nós, amém? Você queria assim também? Em nome de Jesus, amém. Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Por isso que eu falo, irmãos, vai na praça, fala de Jesus, pega a Bíblia, fala, vai ficar umas pessoas lá te ouvindo, sabe? E essas pessoas podem ser salvas, e quando você for para o céu, de repente você vai para o quarto céu, para o quinto céu, para o sexto céu, para o sétimo céu, no 10º, acho que nós não vamos chegar não, mas nós vamos chegar perto, né, irmãos? Se Deus quiser. Que Deus nos abençoe. Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos paradas. Tem medo de cair esse negócio aqui, não vou nem mexer. Nós temos que estar preparados. Quando eu não mexo dá certo, graças a Deus. Então parece que eu estou aprendendo a mexer. Estou aprendendo a não mexer, né? Quando eu mexo aqui dá zica, para o negócio. Eu estou no 3º vídeo desse já, mas eu vou colocar todos no YouTube hoje ainda, tá? E o 37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. O 38, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades. Você sabe o que é principado? Você sabe o que é potestades?
Sabe? Não? Isso aí são anjos, tá? Principados pode ser príncipe das trevas, tá bom? Mas pode também ser príncipe de Deus, tá? Parece que o arcanjo Gabriel, ele é o príncipe dos anjos, parece, não sei. Então, olha lá, o 38 diz assim: porque estou certo que, estou em Romanos capítulo 8, versículo 38, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, seres dos ares, nem as potestades, seres dos ares, nem o presente, nem o porvir, nem o agora, nem o amanhã, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Vamos ler até onde, gente? Deixa eu ver. 18 a 31. Nossa, 18 a 31. 18 a 31 já passou, já. Olha, irmão, vou falar uma coisa para você. Você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Vou falar para você uma coisa. É só você fazer isso. É só isso. Não precisa se matar, andar de joelho, não sei até onde, sabe? Você não precisa carregar uma cruz nas costas, você não precisa carregar uma pedra, não sei até onde, não precisa nada disso. Não precisa ficar de joelho a vida inteira, não precisa. Precisa de você saber somente isso, ó. Presta atenção. Como se é salvo. Como você se torna uma pessoa de Deus. Presta atenção. Desculpa. Capítulo 10 de Romanos, versículo 9 diz assim: a saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Tá bom? Só isso. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Não fecha aí não, deixa aberto. É que o Wi-Fi está ruim. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E tem outra passagem que diz assim: creia em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É difícil, irmão. É difícil, sim. Não é fácil, não. Agora o 10 diz assim, ó, eu estou em Romanos capítulo 10, versículo 10 agora, tá? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, visto que com o coração se crê para a justiça. Justiça do quê? De Deus. Quem visita o seu coração é Deus, não é o homem. O homem não sabe o que está no seu coração, mas Deus sabe, tá? Então, Romanos capítulo 10, versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça de Deus e com a boca se faz confissão para a salvação. Você tem que confessar-nos com a sua boca que você acredita que Jesus ressuscitou dos mortos, que Deus o ressuscitou por amor de nós. Amém? Você será salvo por isso. Amém? E o 11, Romanos capítulo 10, versículo 11 diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. E o 12 diz assim: porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque em um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Isso aqui eu tenho que explicar. Isso aqui é importante, tá? Olha lá. Romanos capítulo 10, versículo 12 diz assim: porquanto não há diferença entre judeus e grego. O que significa isso? Não há, portanto, Romanos capítulo 10, versículo 12:
Portanto, não há diferença entre judeus e gregos. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso, que não há diferença entre judeus e gregos? Sabe o que Deus está falando aqui? Que não há diferença entre pecador e não pecador. Existe sim a esperança de Deus de que você aceite Jesus como Senhor da sua vida, tá? Então Deus, quando Jesus fala aqui, porquanto não há diferença entre grego e judeu, entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Tá bom? Então, para Deus não tem diferença entre grego e judeu. Grego e judeu é o seguinte, irmão: pobre e rico, tá? Branco e preto, índio e pessoas normais. Não sei se nós somos normais, nós somos anormais, né? A gente destrói tanta natureza e o índio cuida tanto da natureza, né, irmãos? Então é isso. Agora, o capítulo 10 ainda, no versículo 3 diz assim: outra salvação, que outra promessa de salvação para você, para nós todos, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão aqueles a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão, estou no 15, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formoso é os pés dos que anunciam coisas boas. Vou explicar isso aqui, que isso aqui é interessante. Como, pois, invocarão? Como as pessoas vão invocar Jesus, irmãos, se eles não creram em Jesus, né? Está escrito aqui, ó, o versículo 10, capítulo 10, versículo 14 de Romanos, está escrito assim, ó: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Tem pessoas, irmãos, que a palavra de Deus não entra no coração dela, não, sabe? Não entra no coração dela, não adianta que não vai entrar. Sabe por quê? Porque ela não acredita em Deus, ela acredita em homem, sabe? Quantas pessoas já ouvi falar: ah, quem sabe mais é o padre. O padre estudou, ele fez seminário, ele fez isso, ele fez aquilo, sabe? Tem pessoas que falam assim: não, eles fazem teologia, eles ficam 7 anos estudando não sei onde, não sei o que, eles sabem mais. Não sabem, não, irmãos. O Espírito não precisa de nada de nós, nós precisamos dele. Amém? Você crê assim? Como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? Aqueles em quem não creram? E como crerão aqueles de quem não ouviram? Se ninguém ouvir de Jesus, irmão, como a pessoa vai crer em Jesus? Mas essa pessoa pode ser salva. Daqui a pouco eu vou mostrar para você, tá? Está em Romanos aí. Mesmo que a pessoa não ouça falar de Jesus, ela pode ser salva por isso, mesmo sem ouvir falar de Jesus, tá? Eu vou mostrar para você já já. Até eu vou sair dessa passagem que eu já vou para lá. Como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que é importante vocês irem para a rua e pregar lá de Jesus, irmãos. Sabe? Ora antes, pede a Deus para te abençoar e Deus vai te abençoar. E você vai sair para a rua e Jesus vai estar com você. O Espírito do Senhor vai estar com você. É bom que você estude a Bíblia, irmãos. Estude, porque vai ter um monte de gente que vai fazer um monte de perguntas. Tá? Esse dia fizeram uma pergunta para mim, o seguinte: em que dispensação que nós estamos? Eu estava no meio da pregação, eu nem respondi porque eu estava falando. Aí ele ficou lá perto de mim, esperando para me responder, pensando que eu não sabia. Em que dispensação nós estamos? E eu falando de Jesus. Aí, quando eu terminei de falar, eu falei assim: pois não, pode falar. Em que dispensação nós estamos? Eu falei assim: ô meu amigo, você tem que estudar mais a Bíblia, sabe? Eu vou fazer. Você fez uma pergunta para mim, eu vou fazer uma para você também, tá? Eu vou responder a sua pergunta e vou fazer outra.
A dispensação que nós estamos é a dispensação da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a dispensação que nós vivemos hoje, tá? A morte foi matada na cruz. Quando Jesus ressuscitou, ele matou a morte. Hoje vivemos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa dispensação que vivemos hoje é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou te fazer a pergunta: quem é o avô de Jesus por parte de José? Quem é o pai de José? Você sabe? As pessoas não sabem. Ah, quem é? Fala comigo. Não, vai estudar. Tá achando que eu não sei nada? Olha que bonito que está escrito aqui, irmãos, em Romanos capítulo 10, versículo 17, que eu acabei de ver agora, achei legal. Está escrito aqui também no capítulo 10, versículo 16, está escrito assim: o profeta Isaías falou, o que anunciou Jesus 740 anos antes de Jesus vir. O profeta Isaías falou e falou assim: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu? Nós não podemos falar, né, irmão? Nós não conhece o coração de ninguém, né? Quem conhece o coração das pessoas é Jesus, né? Vai que entrou no coração de um monte de gente que nem sabe, né? Agora o 17 diz assim: olha que coisa mais linda, irmão, que isso. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso aqui, irmãos, nos põe num ponto de ser um pregador do Evangelho, viu? De sorte que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você fala de Jesus, a pessoa não tem, só se ela tampar o ouvido, porque ela vai ouvir, entendeu? Mesmo que ela não queira ouvir, ela vai ouvir. E que Deus abençoe, que ao ouvir, o Espírito Santo de Deus venha tocar no coração dela, e que na hora que ela pôr a cabeça no travesseiro para dormir, cheia de preocupação, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, através daquela palavra que você falou, venha e traga paz para ela naquela noite, que ela sinta a diferença de uma noite com Jesus e uma noite sem Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu falei para você que vai mostrar aquele negócio que a pessoa vai precisar sem Jesus, né? É ruim. Vou ler para você, tá? Muito legal isso aqui. Abre em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, tá? Irmãos, eu vou falar uma coisa com você: a salvação da nossa alma é um mistério. É um mistério. Quem desvendará esse mistério? Quem sabe disso é só Deus. Tem coisa aqui que é para a gente não falar, sabia, irmão? Irmãos, eu fiz uma lista para falar com vocês que até agora não falei nada ainda sobre ela. Olha aqui. Olha aqui quantas passagens bíblicas tem aqui. Olha aqui. Olha aqui no cantinho quantas passagens bíblicas. Olha quantas passagens bíblicas: Gálatas 2,19, Gálatas 3,13, Filipenses 1,21, Filipenses de novo 1,23, Gálatas 2,8 a 21, Gálatas 1 a 9. Nossa, não falei nada disso. Não falei nada disso. É porque eu estou falando que Deus está mandando falar, tá? Agora eu vou falar uma coisa para você que você não sabia: que Deus, ele age em silêncio para as pessoas que não estão aqui na cidade, estão lá no meio do mato, lá no fim do mundo, está lá embaixo, está no céu, está no fim, está lá num lugar longe, distante de tudo. Tem pessoas assim, viu, irmão? Tem pessoas assim. Então presta atenção. Presta atenção para você ver que Deus vai falar com eles. Romanos capítulo 1, versículo 19 diz assim: portanto, o que de Deus se pode
tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então tudo que você vê criado, irmão, foi feito pela mão de Deus, tá? Se você plantou uma árvore, ela nasceu porque Deus quis, não é você não. Não é porque você jogou água, não. Ela nasceu porque Deus quis, tá? Portanto, tem conhecido a Deus, portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Pessoa sábia que se torna louca, irmãos, é aquelas pessoas que acham que sabe todas as coisas, mas não tem nada a ver com a palavra do Senhor, sabe? Esse dia eu vi um cara falar que tem 7 arcas da aliança. Tá ficando doido? Na Bíblia só fala que só tem uma. Tá falando para a pessoa errada, entendeu? Eu sei que só tem uma só que não existe mais, tá? Uma só que vivia entre o povo judeu. É o único jeito que Deus achou de estar no meio do povo judeu. Por isso que ele mandou Jesus, porque Jesus se tornou pequeno, do nosso tamanho, com o poder de Deus, mas do nosso tamanho, para nos falar do amor de Deus. Amém? Então é isso que aconteceu. Jesus se fez pequeno para nos falar do amor de Deus, né? Então Jesus se fez pequeno para nos falar do amor de Deus. Agora eu vou ler uma coisa para você aqui agora. Você pode procurar no seu dicionário, tá? Se você quiser. Eu estou no capítulo 1, versículo 22. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Sabe? E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagens de homens corruptível. Vou usar que nem isso que eu queria ler, não. Tá aqui, ó, tá no 20. Fala. Fala, Tiago, põe. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, que estão criadas, para que ninguém fique inexcusáveis. Você sabe o que significa inexcusável? Inexcusável, irmão, pode deixar aberto. Inexcusável, vai lá no seu dicionário, dá uma olhada lá. Inexcusável é indesculpável, sabe? Então, a pessoa que está lá no fim do mundo, você pensa, você está achando que o índio não tem Deus? Lógico que tem. Ele adora o sol, não adora? Tem índio que adora o sol. Se ele adorar o sol, ele vai para o céu, sabia? Sabe por quê? Ele se manifesta nas obras das suas mãos. Quando você vê uma árvore e acha ela bonita, é Deus que fez. Você está vendo algo lindo que Deus fez. Uma flor bonita é Deus que fez. Um tempo, uma paisagem linda é Deus que fez. Então é assim que Deus se manifesta, através das obras das suas mãos. Está escrito aqui, né? Olha lá. Portanto, o que de Deus se pode conhecer nele, eu estou no capítulo 1 de Romanos, versículo 19, tá? Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus se manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Olha para você ver. Todas as coisas de Deus se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusável significa o seguinte: que se aquela pessoa estiver lá no meio do mato, lá no fim do mundo, lugar que ele caiu de paraquedas lá, é difícil gente lá, não sei onde é,
entendeu? É um lugar tão longe que nem eu sei onde é. Então ele está lá sozinho. Mas acontecem umas coisas durante o dia, sabe, quando ele cava a neve, o gelo assim, faz um buraco assim no gelo e põe uma linha dentro daquele gelo que é dessa altura assim, mais ou menos assim, ó, essa altura assim, ó, uns 2 palmos de altura de gelo. Ele faz um buraco e acha água lá embaixo e põe uma linha de anzol e pega um peixe. Se ele não perceber que aquilo ali é coisa de Deus, como é que o peixe pode viver lá embaixo? Fala para mim. E ele pega um peixe, esse pessoal chama esquimó, é pessoas que vivem no gelo, né? Então, e tem outro jeito de ver Deus, sabe? Através das árvores, através das plantas, através da chuva, através do sol, sabe? Tem índio que adora o sol, é legal isso, eles adorarem o sol é legal. A gente vê sempre reportagem de índio, irmãos, eles são cuidadores da natureza, porque eles se sentem parte dela. É muito bonito isso, né? Longe de nós, né, irmãos? Nosso negócio é destruir, né? Capítulo 1, versículo, porque também todos... Irmãos, eu vou parar, eu não vou ler essa parte que eu fiz mesmo, irmão. Falando que eu fiz mesmo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Próximo vídeo eu falo, tá? Olha aqui para vocês verem as passagens. Tem muitos. Olha o que eu li em cima aqui, ó. Romanos capítulo 8, versículo 8 e 31, nem lembro, né? E isso aqui são algumas coisinhas que eu escrevi, tá? Irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês agora. Isso aqui após a passagem eu vou falar sobre isso. Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Vocês acreditam que existiu gigantes? Homens grandes? Você acredita nisso? Você acredita? Ninguém vai falar nada, né? Então você deve acreditar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, presta atenção. Só de eu falar você já vai entender. Existem homens grandes, e tem duas interpretações, viu, irmãos? Esse negócio de homem grande aí. Existem homens grandes em estatura. Existem homens grandes e existem grandes homens, tá? Duas palavras totalmente diferentes, tá? Homens grandes são pessoas grandes, de 3 metros de altura, sabe? Na Bíblia diz que tem isso. Isso eu tenho que ler direito, porque eu não posso falar, porque eu não estudei direito sobre isso. Na verdade, eu estudei, mas eu não estou muito bem lembrado. Mas o que eu percebi, mais ou menos, vou falar o que eu percebi mais ou menos, tá? É que anjos do céu desceu e teve relação com as mulheres da terra, e delas nasceram gigantes, deformados, tá? Um tinha 6 dedos, outro tinha 2 cabeças, e era 3,5 metros de altura, pesava mais de 300 quilos, 350 quilos, no mínimo, eles pesavam. Nasceu uma criança normal, de repente virava um gigante, sabe? Então existem homens grandes. Pode olhar para você que ser homem grande não é legal. Não é legal só porque você vê que gente grande, eles têm dificuldade de andar, sabe, irmãos? Tem dificuldade de se vestir, se calçar, tem dificuldade de morar, porque a casa deles tem que ser especial, tem que ser uma casa gigante. Eu já vi pessoas que têm mais de 2 metros, quase 3 metros, 2 metros e meio mais ou menos. O cara anda todo meio desengonçado, assim, meio esquisito, sabe? Pode olhar para você ver. Todas as pessoas, faz uma pesquisa no Google aí, as pessoas mais grandes do mundo, você vai ver. Se você fizer uma pesquisa sobre as pessoas mais grandes do mundo, você vai ver as pessoas desengonçadas, toda esquisita, todo diferente, sabe? Agora, se você fizer uma pesquisa de pessoas mais grandes do mundo, você vai ver isso,
pessoa desengonçada, pessoa que não, esquisita, não tem sapato que serve, não tem roupa que serve. Se você fizer pesquisa de pessoas grandes, você vai ver isso, pessoas desengonçadas. Agora, se você fizer uma pesquisa de grandes homens, aí você vai ver pessoas interessantes, como quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Não acredito muito não, mas apesar de eu ter aprendido na escola, mas eu não acredito muito nisso não, sabe? E outra coisa, Albert Einstein, um grande cientista. Você acredita, irmãos, que no tempo dele ele pegava uma pessoa, punha a pessoa deitada assim, ó, fica mexendo, não, porque você fica mexendo muito, você acaba estragando tudo. Põe a pessoa deitada assim, ó, e fazia um buraco no estômago da pessoa. Você acredita nisso? Ia fazer um buraco no estômago da pessoa e punha uma cordinha lá com um pedaço de carne, sabe? E tampava com uma espada prata. Aí passava umas 4 horas, umas 5 horas e tirava aquele pedaço de carne para ver o que estava acontecendo dentro do estômago da pessoa. E as pessoas que aceitavam fazer isso ganhavam uma grana, sabe? Então, essas pesquisas ajudaram muito a descobrir o tanto de química que cai no estômago para poder fazer tudo que você come virar nada, sabe? Então, são coisas interessantes, né? É coisa interessante até. Que a medicina começou de um jeito tão primitivo, né? Irmãos, eu vou orar agora e vou terminar esse vídeo, tá? Eu peço a Jesus Cristo que abençoe toda a sua casa em nome de Jesus. Irmãos, eu acredito muito em Deus, sabe? Eu acredito que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, Ele nos libertou de todos os pecados. Sabe o mal que nós fazemos hoje? Sabe? Isso está em nós. Esse mal que você faz, se você fizer, isso está em você. Quem pode corrigir isso é você, tá? Você sabe o que é um coração contrito? Um coração contrito, quando o rei Davi orava, ele orava com o coração contrito e Deus ouvia a oração dele. Aprende a orar para Deus ouvir a sua oração. Você tem que estar com o coração contrito. E o que é um coração contrito? Isso vocês não ensinam na igreja, tá? Não ensinam. Eu não estou nem com você. Esquece o dia só. Um coração contrito é o seguinte: é quando você ora crendo de toda forma em teu coração, crendo que Deus vai te abençoar e você fica aguardando aquela bênção. Sabe por quê? Porque você fez por merecer. Você fez por merecer? Você pregou o evangelho? Distribuiu folheto para todo mundo aí? Já? Eu já distribuí uns 8.000 folhetos, eu acho que mais que isso. Eu já preguei para umas 200, 500 pessoas por aí. Muita gente. Não dá nem para contar. Então, quando você dobrar o seu joelho, coração contrito significa isso: Pai, eu errei, me perdoa. Mas fala isso do fundo do seu coração. Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, me perdoa, Senhor. Eu falo aqui para o Senhor agora, de frente para o Senhor: eu não vou cometer mais esse tipo de coisa, Pai, me perdoa. Aí Deus, sabe, Deus fazia? Deus sempre abençoava Davi por causa disso. Davi foi um assassino, um adúltero, né? Porque ele ficou com a mulher de Urias, ele matou Urias, que era um soldado dele, e ficou com a mulher dele, Betseba. Então ele foi um assassino, né? E um adúltero, né? Aí o que aconteceu? O filho que ele teve com Betseba, a mulher que ele matou o marido dela para ficar com ela, o marido dela era soldado dele, Urias. Então, o mal que ele fez
foi pago com a morte do filho dele. O filho que nasceu de Betseba nasceu morto, nasceu vivo, mas com uma doença terrível. Aí Davi foi lá, aí dessa vez a oração contrita dele não adiantou não. Não adiantou não. Porque tem uma passagem na Bíblia aqui, até eu já vi essa passagem hoje. Estava meditando a palavra do Senhor, eu vi essa passagem hoje. Que Deus visita a maldade do pai no filho até a 3ª e 4ª geração. Então, se o pai é um pecador, vive pecando, não aceita Jesus, não tem jeito, vai acabar morrendo um filho dele. E se não tem jeito, vai morrer o outro. Se não tem jeito, vai morrer o outro. Ele vai sentir na pele, puxa, tem alguma coisa errada aí, ó. As pessoas estão falando de Jesus para mim, eu não estou aceitando, meus filhos estão morrendo tudo. Entendeu? Então é assim que acontece. Quando morrer uma criança, uma pessoa de uma família, observe bem a atitude dos pais, que você vai ver que é a ação de Deus naquela família. Porque toda criança que morre, irmão, vai para o céu. Isso está na Bíblia, tá? Você lembra do Sermão da Montanha? Vinde a mim as criancinhas, todas as criancinhas, porque delas são o reino do céu. Jesus falou no Sermão da Montanha, lembra? Irmãos, eu vou dar a bênção apostólica já, porque eu acho que eu vou começar a fazer estudo no Novo Testamento, tá? No livro de Atos. Começar em 1 Atos e vamos até Apocalipse, chegar a Apocalipse, nem é Apocalipse também, tá? Estou fazendo estudo sobre as 7 bestas, tá? As 7 bestas. É 3 bestas, né? 2, sei lá. Eu sei que uma saiu do mar e o outro saiu da terra. Aqui saiu do mar significa nós, o povo. Tá? Aqui a besta que saiu do mar. Aí tem lá um monte de chifre, tem um chifre menor, um monte de bobeira lá, que eu vou explicar para vocês o dia que a gente for estudar, tá bom? Isso aqui é minha harpa de hino. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Até eu falei que a gente ia orar, né? Vamos orar agora. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, que teu Espírito Santo, Senhor Jesus, venha entrar no coração dessas pessoas que estão ouvindo a tua palavra, Pai. Ó Senhor Jesus. Querido, para que nossos planos, os nossos sonhos não sejam frustrados, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai. Abençoa todas aquelas pessoas que estão ouvindo esta oração, Pai. Penetra teu Espírito no coração delas, Senhor Jesus. E faça com que elas, Pai, venham sentir a tua presença na vida delas, Senhor. Que quando elas dobrarem o joelho para falar com o Senhor, Pai, elas não fiquem com repetição, Senhor. Porque sabemos que o Senhor não gosta disso, Pai. Se for para ficar com repetição, é melhor ficar quieto. Fica quieto. Espera o Espírito Santo de Deus chegar. E Deus vai falar com você. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a grande e doce comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja com cada irmão nesta tarde, nessa linda tarde chuvosa, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. E se você puder, vai no YouTube e vê lá, Eva não foi a primeira mulher de Adão, tá bom? E você vai ver que é um olho azul, bem bonito. Aí se você, vai aparecer um olhinho lá embaixo, se você clicar no olhinho, vai sair todos os vídeos meus lá. Então você pode ver todos, tudo bem? Aí você dá um ok lá, se inscreva no canal e ative o sininho para que você seja notificado toda vez que a gente colocar um vídeo aqui, tá? O vídeo que eu coloco, irmãos, é sempre vídeo, passagem que eu acho bonita na Bíblia, sabe? Eu acho linda e eu acho que vocês deveriam saber também. Vocês deveriam conhecer como lindas são essas palavras. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.